Boa tarde. A gente vai começar agora a penúltima mesa do seminário Turbulências. Queria só dar um rápido aviso antes da gente começar, que existe uma lenda aqui já circulando pelo espaço, nós temos uma barata aqui. Então, assim, em caso em caso de pânico, você... Então, ela veio fazer crítica institucional contra a limpeza da região portuária. Então, bom... mas, enfim, vamos indo aqui para as comunicações. A gente tem 3 comunicações nessa mesa, todas relacionadas à UERJ, começando pela Cecília Cavalieri, que tem uma comunicação chamada O Espelho Vazio, pequeno memorial efêmero para os desaparecidos da ditadura. Depois a gente tem a Aline Barcelos de Brito e a Raquel Lázaro, com uma comunicação chamada Ocupar Memória. E, por fim, a gente tem a Valquíria Cordeiro, com uma comunicação chamada Arte como Liberdade. Então, cada uma vai falar 20 minutos e depois a gente abre para um debate. É isso, então vamos lá? Quando vocês quiserem começar. Bom, primeiro eu queria agradecer de estar aqui, agradecer a professora Sheila. Enfim, estou muito feliz de poder fazer esse trabalho aqui. Eu acho que é um lugar importante para falar dos assuntos que eu vou tocar e depois eu explico por quê. Deixa eu abrir aqui primeiro o meu projeto. Eu ia fazer Eu não vou ler assim como normalmente se lê trabalho acadêmico, porque a última vez que eu fiz isso deu meio errado. Era uma coisa muito teórica, todo mundo morreu de sono, pediram para eu correr, aí foi chato. Foi tipo não teve muito. Eu me vi um pouco perdida dentro da proposta do próprio trabalho, do seminário que eu estava, então eu resolvi fazer uma coisa mais solta hoje, ver como é que vai. Esse trabalho é o seguinte: no meu trabalho artístico em geral, porque aqui eu estou me colocando como artista e não como historiadora, como eu acho que a maioria, sempre costumei tratar da melancolia como perda da terra ou como perda da natureza, da nossa própria natureza, da natureza que também é a natureza humana. Mas eu nunca havia parado para pensar, ou tampouco colocado nesse pacote, as outras espécies extintas, o fenômeno da extinção de outros seres. No entanto, não tem nada mais melancólico do que pensar essas perdas, esse achatamento das formas de vida na Terra. Então, esse trabalho que eu vou apresentar é uma maneira de representar isso, e eu acho que ele não tem nada assim de fato de especial, mas eu já vou explicar o que ele é. Ele é um pequeno livro cuja principal característica dele é não ter autoria, a não ser aqui, que eu estou explicando para vocês que fui eu que fiz esse livro. Mas ele é um livro que está por aí, está solto, ele está inserido em vários arquivos públicos, vocês estão me ouvindo, né? E privados. E ele não tem autoria, ele é um pequeno livro e eu vou mostrar para vocês como ele é. Antes de mostrar esse livro, eu preciso explicar para vocês que esse trabalho ele foi feito a partir foi um pedido de uma amiga minha com quem eu tenho uma interlocução muito legal. Ela é uma filósofa, ela se chama Juliana Fausto. Ela faz doutorado na PUC, trabalha com meio ambiente, filosofia e meio ambiente. E ela estava tratando da questão da extinção das espécies sob o mesmo viés da ditadura militar. Quais foram as espécies que não se submeteram ao modo de vida ao qual a gente impôs para o mundo, no caso, o modo humano? Então, N outras formas de vida na Terra não conseguiram sobreviver ou resistiram, de uma certa maneira, a esse modo de vida que a gente impõe o tempo inteiro e que ele está sempre ligado à descoberta de energia fóssil e ao consumo de energia fóssil, que gera cada vez mais novos fósseis. Esses seres extintos são os novos fósseis e a gente tem cada vez menos oportunidades de diversidade de vida, né? Vamos lá.
que é o antropoceno, né? Porque o nome do meu trabalho é esse, assim, Pequeno Memorial para os Desaparecidos, Pequeno Memorial Efêmero para os Desaparecidos da ditadura do Antropoceno, no caso. O Antropoceno é uma nova era geológica, vou só explicar rapidinho, em que adentramos, saindo do Holoceno, e ela teria se iniciado com a Revolução Industrial e se intensificado depois da Segunda Grande Guerra. Ele marca a transformação da nossa espécie, que ela deixa de ser um simples agente biológico para ser uma força geofísica, ou seja, um fenômeno objetivo capaz de alterar as condições biotermodinâmicas do planeta. E ela, por isso esse prefixo antropo, que na verdade não é o seno do homem, né? A nova era que ela é toda modificada, alterada e pela ação humana do homem, se a gente for querer, não pode colocar esse humano dentro do pacote de humano, mas no caso o homem ocidental. Vamos lá. Isso aqui é a capa do livrinho, que é um espelho que eu apaguei com lixa d'água, e ele faz parte de um trabalho maior. Aqui temos uma primeira parte dele que se chama Pequeno Memorial Efêmero para os Desaparecidos da Ditadura. Primeira parte. Onde foram parar aqueles que você sequer soube que existiam e que já não existem mais? Aqui eu fiz uma pequena coleta de sonhos de amigos, conhecidos, parentes, enfim, perguntando que tipo de seres que os visitavam enquanto eles dormiam. Que seres são esses? Para fazer essa pesquisa, enfim, eu acessei essas pessoas e tal, e aí aconteceram esses relatos. O que eu fiz com eles, esses seres? Eu imprimi em transparências e levei para passear em lugares onde a experiência subterrânea carioca ela é bem evidente, assim. Então, na Gamboa, no Aterro e no Largo da Carioca. Então, são fotografias feitas a partir dessas transparências, onde tem impressos as descrições desses seres que visitavam essas pessoas nos sonhos. A segunda parte dele, ela é uma espécie de intervenção urbana mesmo, que faz uma referência direta à questão da ditadura, né? Que se apresente o corpo é o nome dessa parte. Então, eu imprimi várias dessas espécies extintas que são brasileiras e que não são brasileiras, levei essas impressões para os mesmos lugares e fui fazendo essas colagens, né? Assim. Por exemplo, nesses cartazes, que são A4 normais que eu imprimi em casa, tem embaixo um e-mail, osdesaparecidos@gmail.com, caso alguém se interessasse ou tivesse alguma curiosidade sobre o que se tratava. E, enfim, uma infinidade. Todos eles são extintos, não existem mais. Todos esses animais que aparecem aqui são animais que são bichos que sumiram por conta desse modo de vida que é nosso, que é menos favorável à existência deles. Enfim, e a terceira parte dele fala da questão do achatamento de vida na Terra. 10 mil modos de experimentar o mundo são apagados a cada ano. Na verdade, esses modos de experimentar o mundo são outras espécies que não a humana, que são dizimadas a cada ano, e esse é um número aproximado, porque não se tem certeza, mas 10 mil por ano parece que é bastante. Então, esse pequeno livro, o que eu fiz com ele? Eu imprimi cerca de 12 e comecei a interferir em alguns arquivos, bibliotecas e tal, que são super difíceis de, como eu vou dizer,
de fotografar, porque na Biblioteca Nacional, por exemplo, eu não consegui fotografar, mas eu não posso também, faz parte do trabalho, eu não dizer onde que são esses arquivos, porque não é para ser uma caça ao livrinho, é para que ele seja encontrado, etc. e tal. Esses foram os mais simples, assim, de fazer foto. Mas, por exemplo, na Biblioteca Nacional, que foi um lugar que eu tentei ir várias vezes, foi meio impossível. É um arquivo super difícil de você interferir, né? A primeira parte dela trata de fabulações, né? Das fabulações desses seres que a gente também não sabe se existiram, como existiram, que nos frequentam. A segunda parte são esses seres que, de fato, a gente tem registro de que existiram e que não existem mais. E queria ler aqui um pedaço seguinte, que é um fragmento do trabalho da Juliana, que foi feito, do qual derivou esse trabalho, e que a gente já pôde, inclusive, experimentar uma apresentação juntas, que é, em um chamado texto, Carta ao Artista, Vincent Desprez discute a questão da extinção a partir da falta que os desaparecidos fazem no mundo. A questão não é mais a tristeza ou o luto que experimentamos com cada perda, mas o que o mundo está perdendo. Pois se a realidade mesma desse mundo é composta por pontos de vista múltiplos sobre ele, de diferentes maneiras de viver nele, de habitá-lo, de todos os usos, invenções e percepções, que ao fazer existir lhe dão sua espessura e densidade ontológicas, então, com cada extinção, uma parte da realidade se perde. O mundo, em uma palavra, empobrece a cada extinção. Encolhe. Dona Haraway costuma dizer que a civilização baseada em combustíveis fósseis é também aquela absolutamente comprometida com a produção acelerada de novos fósseis. Muitos concordam hoje que estamos vivenciando a sexta grande extinção. Extinção do Holoceno ou a extinção do Antropoceno. Queimando fósseis antigos, não paramos de criar novos fósseis, de enriquecer e aumentar o registro fóssil. Desse ponto de vista, dos que se extinguem para se tornar, por exemplo, pedras, o Antropoceno, mais que uma era geológica, é um regime de exceção, subversivos pelo desacordo entre seu modo de vida e aquele único aceito pelo poder que se impõe sobre eles. Inumeráveis espécies sucumbem diariamente. São os desaparecidos políticos do Antropoceno. A ideia desse trabalho é, na verdade, tentar trazer para tornar um pouco mais visível tudo isso que está invisível, de uma certa maneira. A gente sabe que existe extinção de espécies, a gente sabe que, por exemplo, a energia fóssil é usada todos os dias para nos dar energia também, mas a gente não tem muita dimensão do quanto que isso está, de fato, ligado ao nosso cotidiano e mesmo as práticas artísticas nossas, entende? Uma coisa que eu tenho trabalhado bastante também é esse lado, digamos assim, trabalhar a ecologia de práticas artísticas, assim, o quanto, por onde passa cada processo de trabalho seu enquanto artista sabe, esses dias eu vi estava apresentando um trabalho também, um outro trabalho num outro seminário na PUC, e na palestra de abertura a Adriana Varejão falou que tinha mandado pintar uns quadros na China, entendeu? Então, em que medida, sabe, a gente também é responsável por esse tipo de economia, né? Por onde passa? Quanto que do meu discurso passa pelo meu trabalho, assim, quanto que tem do meu discurso no meu trabalho, não tem nada não é para ser uma coisa moral nesse sentido, não é isso, é apenas de também tornar visível, assim, se o seu trabalho passa pela China, esse também é uma parte importante do seu trabalho, sabe? Então, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa importante para falar. Eu acho que era isso, gente. A coisa de tentar desacelerar um pouco os processos, de tentar para poder dar uma certa visibilidade a tudo aquilo que está, de certa maneira, colocado, e a gente não está
não percebe. Assim. Esse trabalho ele é um começo de um trabalho maior que eu acabei desenvolvendo também, que são os varais, que também são os desaparecidos. O varal, por exemplo, eu imprimi esses mesmos seres em casa mesmo, na impressora, num lençol de seda, que era o material mais frágil que eu tinha em casa, então recortei e tal. Então, tem um outro trabalho em processo também, tudo em processo, mas tudo dentro de uma outra coisa que é a ecologia de uma prática artística, assim, por onde começa, para onde vai, por onde ele passa. E não posso deixar de finalizar essa fala dizendo que estamos no mar, que o patrocinador do mar é a Vale do Rio Doce, que a questão da mineração é uma questão importante. Inclusive, tem uma menina chamada Simone Cortesão, que é doutoranda lá da UERJ, que faz um trabalho super lindo sobre a questão da mineração, se chama Navios de Terra. É super legal, o Ivo conhece, um monte de gente conhece. Vale a pena também conhecer o trabalho dela. É isso, acabei. Quer trocar comigo? Obrigado. Agora a gente passa para elas. Talvez seja legal a gente fazer uma dança das cadeiras aqui, né? É melhor você vir também, depois você volta. Tá. Quer ficar com o microfone? Claro. Lá. Acho que é abrigo. Oi, boa tarde. Eu sou a Aline, ela é a Raquel. Boa tarde, eu sou a Raquel. A nossa proposta de trabalho parte de uma pesquisa que a gente fez numa disciplina da Sheila, e se chama Ocupar Memória, e a gente passa a pensar a proposta de ocupação do prédio do ex-DOPS, que fica na Rua da Relação com a Rua dos Inválidos, para pensar um pouco como é essa ocupação, que se chama Ocupa-DOPS, a partir do fato de que o prédio está passando por uma negociação que envolve ele como Memorial da Resistência ou como Museu da Polícia. A gente vai começar. E alguns reflexos que a gente vai ver também sobre algumas manifestações no entorno, a partir das manifestações do ano passado, que vieram interferir também nessa discussão do prédio, da ocupação do prédio do DOPS. Então, esse primeiro momento, a gente começou pensando um pouco como era essa construção do prédio. Ele foi projetado para sediar a repartição da Central da Polícia em 1905, e entre 62 e 85 ele funcionou como DOPS. E foi o lugar onde era o principal órgão de perseguição política, tortura, morte e desaparecimento forçado de pessoas durante a ditadura. E hoje o prédio está sob a administração da Polícia Civil, que propõe instaurar um museu lá. E essa negociação, a gente passa a pensar essa negociação a partir de uma notícia que o movimento, que é o coletivo do Rio de Janeiro de Memória, Verdade e Justiça,
penso essa campanha daquele prédio se tornar um memorial da ditadura e, com isso, pensar um pouco como essa administração da Polícia Civil, que quer tornar ele museu, quais são as relações de memória que são traçadas nesse espaço. Estou um pouco nervosa. Você quer comentar? E, bem, o Ocupadops ele é uma ocupação que procura essa ressignificação desse espaço, propondo essa outra destinação do prédio. Então, é um grupo composto por entidades de direitos humanos e militantes autônomos que se reúnem a partir de uma pauta no entorno do prédio, porque não se pode ter acesso dentro dele. E aí, bem, a proposta é exatamente essa, de tornar esse espaço um espaço que você pode acessá-lo, assim, acessá-lo historicamente por essas intervenções, já que o prédio ele se mantém desativado desde 92, ele é fechado, então não se tem acesso dentro e ele também não tem uma função específica. Então, o Ocupa ele propõe, com interferências, trazer à tona essa memória desse prédio que foi, durante a ditadura, o DOPS. Esses daqui são algumas imagens de divulgação deles, que eles divulgam diversos tipos de ações que acontecem no prédio. Esse é do Dia da Consciência Negra, que teve uma ocupação político-cultural em novembro, e esse daqui foi em julho, que teve a projeção de um filme, Futebol, Política e Ditadura, e dentro desses encontros tem projeções e debates sobre ditadura e a importância daquele lugar. E a gente pegou esse texto do Wissen, Resistência a Memórias, Uso e Abusos do Esquecimento Público, para pensar um pouco como é essa relação de esquecimento e de que a memória ela não pode prescindir do esquecimento, e pensar essa relação da própria construção da memória da ditadura brasileira, como essa memória vai se constituindo. E, nesse caso do Ocupa, é exatamente nesse ponto que eles tentam e fazem, exatamente tratar sobre essa memória que, dentro do que é a memória daquele prédio, tenta ser esquecida, visto que a própria Polícia Civil alega que o prédio ele vai se tornar Museu da Polícia, e, na própria divulgação que eles fazem sobre o Museu da Polícia, eles não atentam para o fato de que ele foi, durante um tempo, o DOPS e foi a cadeia. Então, tem um esquecimento, por um lado, da função do prédio durante alguns anos, para reforçar o uso dele como sede da Polícia Civil e a importância dele para a Polícia Civil, e como essas relações vão se dando de memória e esquecimento. É um jogo de poder muito interessante que a gente percebe nessa questão da negociação do que vai ser lembrado e o que vai ser esquecido, no momento que a revitalização do prédio ela se dá por conta da questão da revitalização da cidade, que vai virar um pouco antes ainda de virar esse progressismo todo que a gente passa hoje, que foi a criação do prédio da Petrobras para fazer a revitalização da área, que é uma área ainda em degradação, ainda as obras ainda estão sendo feitas de revitalização da área. Por isso, o prédio tem que ser revitalizado, porque senão a estrutura inteira ia cair, ela era via abaixo, ela estava sendo usada como arquivo. E só essa questão da revitalização permite que a gente possa perverter essa ideia desse progressismo e poder tentar usar o prédio novamente, mas pelo teor da visão do que foi a violência que foi com a qual foi usado o prédio, não só na ditadura, mas também quando no Estado Novo, que as pessoas no Estado Novo
Parece que o arquivo, segundo algumas informações da própria Polícia Civil, os arquivos que tem dentro do prédio vão de violões apreendidos no Estado Novo. Enquanto era proibido tocar violão na praça, era vadiagem, então, de violões apreendidos durante o Estado Novo. E pensar isso, porque... E a Comissão da Verdade faz essa solicitação e a tendência até o momento oficial já tem uma placa lá na frente de que ele vai ser o Museu da Polícia com esses violões, sapatinhos e coisas do tipo. E nazistas também, coisas, né? Apreensão de coisas com insígnias nazistas que tinham depois quando a gente assumiu a Segunda Guerra também. E é interessante pensar essa briga de poderes, essa briga de forças dentro dessa questão da revitalização do prédio, que é o que propicia essa possibilidade de negociação do que vai ser lembrado, do que vai ser esquecido, né? O prédio ele já estava negociado durante alguns anos para se tornar um espaço que teria essa função de memorial, e em 2012 que surgiu essa discussão dele se tornar um museu da polícia, e o Sérgio Cabral apoiou isso. Então teve uma quebra de acordo, e por isso que continua se tendo essa intenção de modificar essa organização. E o Ocupa DOPS ele exatamente acontece para tentar motivar também e conscientizar as pessoas do entorno sobre aquele prédio, sobre aquele espaço, buscando um outro meio de ativação dessa memória. Eu vou passando aqui. Aqui é outra. Então, tomando os paralelos que a gente tem das manifestações do ano passado com o período repressivo, de 68, quando a gente passa também a ter problemas efetivos com a questão do governo, efetivamente, né? As lições, as repressões que são feitas, que são algumas coisas que são vários paralelos possíveis com a ditadura repressiva, embora a gente estejamos numa democracia. Um dos outros caráteres interessantes é que o fato de todos eles serem coletivos, o movimento Ocupa DOPS é um coletivo de pessoas, um coletivo de entidades, na verdade, e todas as ações que são feitas por coletivos, coletivo de projetação, coletivos que vão fazer grafites e pichações afins, sempre pervertendo a ideia de autoria e tentando buscar com que essas ações criem uma ficção referente sobre essa memória o resgate dessa memória da função do prédio. Alguns exemplos de como eram as pichações durante a ditadura militar, que era alguma coisa muito mais grave de se fazer do que hoje, na verdade, numa coisa que podia ser preso, morto ou qualquer coisa do tipo por causa disso. E também a questão do uso de panfletagem e tal, que foram muito usados na época, que foram restaurados, que estão sendo amplamente utilizados também atualmente. Parte do estudo também passa pela questão da memória do Benjamin e do problema do uso do poder, do excessivo poder do Estado, né? Então, esse uso também dos coletivos para poder fazer essa perversão da ideia de poder, para que a gente possa também ser inseridos e se inserir dentro da cadeia de poder. Essas são algumas imagens são projeções e algumas imagens do Ocupa DOPS. Aqui, dá para ver ali, Museu da Polícia Civil, assim. Então, tem isso. E aí, ao mesmo tempo, tem essa ocupação na arquitetura do prédio pela... Tem aqui amarelinho. É que não dá para... Vocês estão vendo? Dá para ver? Não sei. É aqui, Fica bem aqui. E todos os prédios em volta também foram restaurados. Eita! Como é que faz?
Pô, porque eu sou uma pessoa muito inteligente, porque o mouse está aqui do meu lado, né? Isso. E aí, bem, tem essa que é o tipo de ocupação que era com a projeção. Foram feitos- tem uma história interessante essa pichação, no caso foi o tapume ainda, quando o prédio ainda estava com tapume. Ainda está com tapume. Ainda está com tapume. Ainda está com tapume. Ele tem esse tapume, fica em volta. Ele fica com na esse frente. tapume fixo em volta e o Romo, o artista, foi convidado a fazer uma intervenção na frente no tapume, o tapume que não é considerado um bem público nem privado, chegou a sofrer uma apreensão, na verdade, ele não ficou preso, mas ele foi levado à delegacia para responder pela pichação que ele fez no tapume. Né? Lembrando que a gente tem uma lei do grafite que libera o grafite em partes, mas, no caso, de qualquer forma, a lei que pune as pichações, ela é feita porque dentro da consideração de que a pichação é feita em cima de está estragando um bem público ou privado, que é um muro, uma parede, alguma coisa, então não é o caso de um tapume. Deixa eu ver. Isso aqui é um relato dele. É o relato dele. Que assim, que teve até uma divulgação depois do próprio Ocupa DOPS sobre isso, que é exatamente isso. Ele estava grafitando, tinham pessoas em volta também apoiando a situação, porque era um evento. É importante falar que o Ocupa DOPS ele não funciona como uma permanência contínua. Ele se baseia também em eventos que acontecem frequentemente, mas não tem pessoas acampadas lá. Só acontece, se reúnem, existem divulgações que são feitas no próprio prédio ou pela internet ou por cartazes, e as pessoas são convidadas a permanecer lá nesse momento. E isso se dá há mais de um ano. Aqui são outros exemplos de intervenções, tanto com grafite. Isso daqui foi que os grafites, os tapumes, eles são alterados depois que eles são ocupados com marcas. O tapume da frente do prédio ele é pintado toda semana, basicamente, de branco de novo. E isso aí que são as propostas. Né, são outras ações do Projetação também, junto com outros artistas performáticos que acontecem dentro das manifestações. Algumas intervenções bem no entorno. Esse Araguaia Vive é bem em frente, no chão, exatamente em frente, na esquina, em frente ao prédio. Ela está acompanhando o entorno do prédio, inclusive o desenho. O estacionamento ao lado. Mas na Projetação, isso foi durante as comemorações, digamos assim, dos 50 anos do golpe. E uma ocupação nova que eles têm feito, que chama-se os desaparecidos da democracia. Enquanto as pessoas são desaparecidas, considerados desaparecidos pela polícia, e você não tem mais notícias delas, enquanto as pessoas... você não tem nenhuma notícia, nenhuma investigação sobre, né? Não só o Amarildo, quantos Amarildos tem, exatamente, que somem em função do Estado. Minha mãozinha. Essa aqui também são outras imagens. Continua desse Desaparecidos da Democracia. Essas são algumas outras pichações que acontecem. E essa é uma projetação que eu acho sensacional, que é a comparação da repressão policial entre 64 e no ano passado. E é isso.
papelzinho é terrível, Guilherme. Esse papelzinho dos minutos é terrível. Boa tarde. Gostaria de agradecer a oportunidade à Sheila, que foi minha orientadora durante algum tempo. Iniciação científica, mestrado, futuramente, quem sabe, enfim. Esse trabalho é o resultado final, né, do meu mestrado. Eu considero que ele ainda tenha necessidade de muitas coisas, principalmente tendo em vista as questões políticas e sociais que a gente tem visto recentemente acontecer no nosso país. E eu vou fazer um recorte do período da ditadura militar. As colegas aqui já fizeram alguns paralelos, e eu vou trazer o artista Carlos Ilho como referência para discutir esse período militar, além de outras questões que a obra dele foram aparecendo e trazendo, né, durante essa pesquisa, que vai ser desde a percepção estética, que está sendo questionada, como novas proposições que já foram ditas aqui por outros colegas, e a questão militar. Então, basicamente, a minha pesquisa ela se dividiu entre alguns pontos, que eu vou falar sobre a questão da utopia como um processo de expressão de liberdade, mas eu não vou abrir esse ponto aqui. Caso haja interesse, depois a gente pode conversar. Mas a questão da expressão artística como um processo político, em vários sentidos. E esse período dos anos 60 e 70 ele vai trazer vários momentos. Então, a gente vai ter, uma primeira parte, a arte como uma mudança, os artistas, né, dos anos 60 trazendo novas proposições mesmo, saindo do campo plano e iniciando proposições mais performáticas. A gente vai ter o Hélio, como a gente sempre cita o Hélio, porque é quase inevitável, com novas proposições plásticas, e os artistas que vão buscar também, além da plasticidade que está sendo transformada, esse ponto político. Eu iria comentar mais, mas as colegas já falaram. Enfim, foi um período de grande repressão intelectual, principalmente, né, no qual a liberdade de expressão ficou completamente cesseada, e os artistas, escritores, enfim, os intelectuais ficaram muito à mercê de um período que foi bastante truculento, né? Tendo aí, a gente viu essas últimas fotos dos desaparecidos democráticos, os desaparecidos políticos do período dos anos 60 e 70 estão aí emergindo com com a Comissão da Verdade, né, que está sendo bastante problemática no campo político, com essas frentes de direitas extremas que têm questionado esse documento, que é de extrema importância. Mas, um parêntese, eu já ouvi até que esse documento, que eu ainda não tive a oportunidade de ler, que ele saiu agora, né, essa semana, é um revanchismo petista. Então, assim, enfim, temos ainda problemas ainda muito fortes desse período. Por isso, houve a minha essa necessidade de trazer esse tema, que parece vários colegas trazem, porque é necessário ainda que haja esse questionamento sobre o posicionamento político que nós, quanto artistas, escritores, intelectuais, tomamos. Enfim, alguns mandam pintar na China, né? Como isso eu não sabia. Né? Mas outros questionam realmente qual é a nossa posição na sociedade. Então, a arte como um posicionamento mesmo. Se eu produzo algo que vai ser visto
minimamente, como já foi dito, para um micro, né? Mas isso vai ter reverberações. Então, a gente tem de ter consciência desse posicionamento quanto produtores, que é inevitável, de algo que vai ser repassado. Então, eu vou mostrar algumas imagens que eu selecionei durante a minha pesquisa sobre o Carlos Ilho, que foi um artista que me chamou bastante atenção, que ele, aparentemente, né, não sei quantos aqui conhecem, já viram a imagem, é um ser que aparenta uma certa fragilidade, porque ele é uma pessoa super calma, né? Mas que tem uma potência muito forte na sua produção e na sua ação durante o período dos anos 60 e 70. As obras dele vai ter uma divisão. Durante a década de 60, que a repressão ainda não era tão forte, os artistas colocavam pequenos elementos nas suas obras, dizendo que já estava acontecendo, mas, a partir do AI-5, os artistas vão começar realmente e cada vez mais serem perseguidos. Então, eu trouxe esse trabalho, Lute Marmita, não sei, acho que é um trabalho bastante conhecido, principalmente aqueles que estudam essas imagens. O Zílio fez esse objeto, é uma marmita mesmo, de metal, né, com essa máscara de resina, que a intenção dele era que elas fossem distribuídas nas portas das fábricas para fazer uma ideia de um levante. Bem, o lute está bem na boca, né? Vamos reagir ao que está acontecendo, levando em consideração que um ponto econômico do período militar foi muito favorável à classe média e não à classe trabalhadora. Os militares abriram o país para as grandes empresas, que já estava acontecendo de períodos anteriores, mas as famílias pobres tinham uma constante necessidade, passavam miséria pelo achatamento salarial. Enfim, isso foi uma preocupação e uma leitura desse trabalho. Bem, ele não distribuiu esses objetos porque, enfim, não foi possível. Não houve essa clandestinagem, não sei se existe a palavra, mas, enfim. Eu acabei de criar, mas, enfim. Então, é um trabalho emblemático que não houve a oportunidade de ser realizado, concretizado. Esse é um trabalho que eu vou voltar mais para frente. Esse também é desse mesmo período, de 67, o qual ele vai voltar à ideia, né? Não sei se a imagem está boa, mas na boca de cada uma dessas máscaras a gente tem a palavra sim. E essa mão que impõe e, enfim, vamos concordar, faz bem para a saúde, né? Manter esse acordo, né? Reina tranquilamente. Se você não discorda de mim, tudo bem, você vai sobreviver. Um outro parênteses, eu vi recentemente de uma pessoa que teve ligação, enfim, de famílias militares, que diziam assim: mas por que você está questionando isso? As pessoas honestas não eram perseguidas pelos militares, apenas os terroristas. Enfim, tem gente ainda. Por isso que a necessidade, eu acho, tão pertinente essa mesa e a gente trazer essa discussão. Eu, durante esse período de pesquisa, entrei em contato com pessoas jovens, com menos de 30 anos, ou seja, que não fazem ideia, assim, não vivenciaram, que falam um discurso exatamente do período, mas são comunistas, ainda têm medo de que o Brasil vai ser tomado pelos comunistas. Enfim, voltando às imagens, outro trabalho, que é o Visão Total, que vai trazer a mesma discussão, né? Visão, está escrito ver em toda a parte, apenas uma única pessoa vendo. E aí eu discuto esse trabalho,
quem é essa pessoa que está vendo? Somos nós, artistas intelectuais, que temos ainda essa possibilidade, ou é o regime que nos controla, né? É um trabalho bastante que traz bastante discussão. Mas, enfim. E aí, a minha pesquisa estava caminhando por todas essas questões plásticas. Então, o que esses objetos trazem sem ter um contato com o artista, né? É o testemunho, né? Que como ele chama, Luciano? Não. Esse é o Luciano que falou dos testemunhos, né? Os testemunhos dessa obra, ou havia necessidade de ter um contato com o artista. Então, eu tive a oportunidade, a felicidade de ter encontros com o Zílio e discutir esse posicionamento, dessa plasticidade. Foi falado mais cedo assim, houve um fracasso dessa produção, né, dos anos 60 e 70, e eu fui ter com ele, e foi assim bastante interessante, que como o trabalho Marmita não aconteceu, né? Ele não foi distribuído e tal. Então, o Zílio ele vai partir para a segunda parte da produção dele, que é literalmente a militância. Ele vai se juntar aos grupos armados e vai lutar diretamente contra a opressão militar. E aí ele fala, que eu acho uma fala incrível, que ele fala, isso é uma ação estética. A luta armada dele foi uma ação estética. E isso, a discussão de arte e vida ficou assim. Ali ele fala, então, eu vi que, plasticamente, eu não estava conseguindo alcançar o objetivo desejado, então ele vai para essa luta armada como uma ação estética também, não só estética, mas militante. Fica a questão, assim, a palavra política, né, que eu sempre tento, o que é essa palavra tão que a gente toma, política sempre leva partido, né? Mas é a questão da ação de se impor diante de um espaço. Então, a ação dele, tanto plástica como militante, não, em momento nenhum deixa de ser política, ela se impõe o tempo todo, né? E aí ele é preso, fica 2 anos preso, de 72 a 74. Ele vai trazer objetos, né, mais conceituais. Ele também está discutindo, volta a discutir a plasticidade da obra, mas o elemento que nos leva a esse posicionamento dos pregos, né, essa paisagem. Essa paisagem, apesar de ser uma pintura em nanquim, não é confortável. Não é uma paisagem natural que eu posso entrar. Possivelmente, se eu entrar nesse espaço, eu posso me machucar. Isso vindo de uma questão mais da imagem, né? Eu trouxe esse trabalho, que é uma das imagens que eu gosto bastante. Ela é anterior ao trabalho do nanquim, que é a identidade ignorada. São essas identidades, essas pessoas que a gente não vai reencontrar. Possivelmente, jamais saberemos, né, aonde estão essas pessoas. Eu tenho quanto tempo, Guilherme? 6, 7 minutos. Então tá bom. Estou falando pra caramba. Então, voltando, esse é um trabalho que é muito difícil de encontrar uma boa qualidade dele. Eu retirei essa foto de um catálogo de uma exposição realizada na UERJ, que é Para um Jovem de Brilhante Futuro, que é um segundo trabalho, né, com esse mesmo nome, que o primeiro é a mala, essa mala, que ela foi o trabalho criado inicialmente, e depois ele fez essa ação, essa performance dele passear com essa mala, com essa roupa toda, né, arrumadinha, terno e gravata. E dentro dessa mala, não sei quantos conhecem esse trabalho, infelizmente eu retirei a mala daqui.
É uma mala executiva com pregos dentro. E tem esse pequeno envelope, não sei se dá para ver, lá na primeira foto, um envelope branco, que é a identidade dessa mala. É uma carta que ele escreve falando sobre o trabalho. Então, isso eu soube, ele disse na visita até a exposição. E aí, mais uma vez, a questão do posicionamento social e tudo mais. Enfim, esse foi uma primeira parte da minha pesquisa e a entrevista com ele. E aí eu perguntando, né, que os trabalhos plásticos dele recente não trazem essas questões assim tão visíveis, né? Tá, ok. Ele vai falar que ele vai começar a se posicionar de outra maneira politicamente, porque ele, quando ele sai, né, da cadeia, ele vai ficar um tempo no Brasil, mas ainda sobre vigia. Então ele resolve sair do país e aproveita, faz o doutorado e volta como já o professor e vai trazer essas questões, o posicionamento dele de transformação e questionamento como um orientador, né, de novos posicionamentos. A posição dele vai ser mais no campo educacional. E aí eu abro um parêntese que eu estava discutindo com com os colegas, que assim, a produção dentro, né, da sala de aula, ela é muito forte. Um professor consciente do que ele está fazendo é um disseminador quanto uma obra de arte, né? Vai trazer sempre questões. Enfim, eu não sei, eu acho que eu esqueci alguma coisa, posso ter esquecido, aí podem me perguntar, mas basicamente essa minha pesquisa em cima do trabalho dele e a necessidade de trazer à tona tanto ele como outros artistas desse período, porque eu acho que ainda existem grandes ranços e que, se a gente não permanecer lutando contra isso, é possível que algo muito sombrio ainda aconteça. Não quero ser negativa, jamais, mas, enfim, é isso. Bom, a gente tem mais ou menos meia hora. Eu vou abrir primeiro para perguntas de vocês e aí, a partir daí, a gente começa o debate. Então, posso fazer um comentário? Pode, claro. Então, eu vou fazer um comentário a respeito do trabalho da Cecília. Eu sou péssima de nome, gente. É muito nome. Então, da Cecília, sim, eu achei bastante interessante. Até comentei com você, né, que plasticamente eu tenho um trabalho que volta essa parte ecológica. Os amigos mais íntimos sabem que eu sou bastante engajada na causa animal, mais do que na causa política propriamente humana. E, na verdade, o humano é mais combativo do que na minha causa animal. Mas eu acho assim um ponto importante da produção artística é a ética. O quanto a produção nos é permitido produzir e aonde vai esbarrar o nosso interesse, né? Eu consumo isso, mas o que tem, foi o que você comentou, o que tem por trás disso? Eu consumo um objeto, mas esse objeto foi feito a partir de uma produção escrava ou de um uso inapropriado de algum material, enfim. Mas eu só queria fazer mesmo era um comentário. Quão ético uma produção artística deve ser, né? Enfim, quem me conhece sabe que tem uma série de questões com produções artísticas que ultrapassam o campo do humano e utilizam outras coisas mais animais. Mas, enfim, eu só queria falar que eu achei bastante pertinente esse seu paralelo entre esses dois pontos, né? Enfim, é isso. Obrigada. Para quem não queria falar, eu falei bastante, né?
Pois é, menina, tem esse desvio de caráter. Olá. É mais o trabalho da Cecília, né? Eu fiquei um pouco curioso quando, em algum momento, quando você vai falar da inserção do trabalho nas bibliotecas, né, nos arquivos, você fala da dificuldade, né? Só que, ao mesmo tempo, aí você acaba, eu acho... fiquei com a sensação que a dificuldade ficou meio confundida entre a dificuldade de se fotografar e a dificuldade de inserção do trabalho mesmo. E aí a minha curiosidade é nesse sentido, assim, o que você teve mais dificuldade, fotografar ou fazer a inserção do trabalho? Eu vou dar um exemplo que é um só, porque, como eu disse, eu não quero dizer onde estão esses livros, porque não é para ser uma caça ao livro, é para ser um encontro, né, do livro com uma pessoa que encontrá-lo, enfim, que for atravessada por ele, se ela repassar, jogar fora e para onde isso vai parar. Mas, por exemplo, um exemplo que eu vou dar, que é o da Biblioteca Nacional. A gente tem essa política de controle toda problemática. O arquivo da Biblioteca Nacional já é bastante mal conservado, muito... é uma instituição com sérios problemas, né? Para você entrar lá, você tem que ter um caderno em branco, você não pode ter uma caneta, tem que ser um lápis. Um caderno em branco. E você não pode entrar com nenhum tipo de objeto livro seu para você consultar junto. Você tem que levar um caderno em branco e a mulher, o que ela vai fazer? Ela vai abrir o seu caderno em branco, vai olhar folha por folha para ver se você não pegou, de repente, uma folha de um livro, uma coisa desse tipo. Então, a dificuldade nessa instituição, que eu acho que é a mais problemática em termos de arquivo no Rio de Janeiro, não sei, deve ter milhões de outras, mas até onde eu sei de relatos de pessoas que conheço e tal, nessa instituição, o problema foi entrar com o livro, basicamente. Eu tentei de várias maneiras. De repente, no inverno, eu posso entrar com ele dentro do casaco, mas não tem muito inverno aqui, né? Aí, ou enrolar, enfim, é porque ele não é grande, ele não é pequeno, ele é grande, então tem todo... Lidar com isso, entrar com isso, não consegui. Eu tentei algumas vezes, eu moro perto, dali, inclusive. Então, achei que ia ficar muito bandeiroso. Cada hora eu tentar de uma maneira e daqui a pouco eu me... Mas, por exemplo, em outras bibliotecas mais flexíveis, em outros... Foi fácil, inclusive fotografar. A dificuldade foi na Biblioteca Nacional, eu imagino que em outras instituições da mesma rigidez, assim, com a mesma política de controle, sabe? Foi isso. Acho que te respondi. Não, agora eu também fiquei curiosa, porque eu acho que ele estava também perguntando se o trabalho é a fotografia. E eu fiquei pensando, todo livro não é um encontro? Existem 1 milhão de livros, assim. Então, o César Aira, ele é um escritor argentino que não só os Zaicais, ele tem ele publica 1 milhão de livros e ele só publica em pequenas tiragens e ele diz meus livros são encontros. Eu fico pensando sobre isso, assim. Não, imagino que seja. O que acontece é que a proposta desse, em especial, é tentar trazer para o mundo, digamos, real, no sentido, nessa palavra problemática, vamos lá, para a realidade, para o mundo concreto, uma coisa que está invisível, né? Sim, todo livro o encontro com cada livro é um encontro. O livro em si, não sei se ele é de fato um encontro, porque para haver encontro tem que haver desencontro, né? Não sei. Então, a partir do momento que ele encontra com alguma outra coisa, se é que esse encontro se produz, porque tem maneiras de você produzir um encontro, sim.
Mas, nesse caso, especificamente, a ideia é fazer com que ele seja esse corpo estranho, porque, de uma certa maneira, tudo que está nele é um corpo estranho. A gente não consegue conviver com todas as espécies que existem no planeta porque a gente lida com elas como se elas fossem corpos estranhos também, de uma certa maneira. Então, reinserir isso num lugar que é um arquivo público, um arquivo e também privado, mas um arquivo que está catalogando tudo e que mexe com isso, né? Me parece que é uma maneira de tentar forçar a barra, sabe? Para trazer isso para um outro lugar, para tirar de onde está, dar mais visibilidade. Mas eu não tenho controle sobre isso, ninguém vai ter controle sobre isso. Então, assim, como é que esses encontros vão se produzir? Também não sei. Nos livros que você deixou espalhados, tem alguma maneira de você saber que esses livros foram uma resposta? Eu só tenho um e-mail atrás. Se a pessoa achar e não quiser te mandar um e-mail, você não vai ter uma... Tá. Só queria saber se existe essa troca já. Não. Tem um mês que eu não olho esse e-mail, tinha que ter olhado. Oi. Eu tenho um pouco de dificuldade de fazer comentários durante mesas e palestras, mas eu vou tentar. Eu lembrei de uma... Cecília, né? Eu lembrei de uma experiência que eu vivi recentemente. Eu tenho uma amiga de origem alemã e ela tem uma série de questões com a família. Ela foi criada em outro país e tal, e frequentemente vai à Alemanha para visitar os familiares e a gente sempre conversa sobre os desencontros que ela tem com a família dela, porque ela é, enfim, latina e tal, e super calorosa, e a família alemã é aquele estereótipo de alemão frio e tal, e ela fica querendo abraçar eles e perguntar coisas sobre a família, e ninguém quer conversar sobre nada, e numa dessas ela descobriu que existe uma biblioteca inteira na Alemanha de documentos sobre o regime nazista e sobre as famílias, né, relatos sobre as famílias, porque por causa das escutas, as coisas assim, e também registros sobre, como fala, as ações que essas pessoas tinham, né, mais sobre observação mesmo, né, durante o regime nazista. E aí ela descobriu que existe um documento inteiro sobre a família dela, mas ela não pode acessar sem autorização de alguém mais velho que ela, assim. Aí ela me mostrou esse prédio, uma biblioteca incrível, fascinante. Você não pode entrar se você não tiver autorização de algum membro daquela família. E, apesar dela ser da família, ela não pode, porque um tio, por exemplo, teria que autorizá-la a ver esse documento. Então, tem um fragmento enorme da história da família dela que ela não tem acesso até hoje. Então, ela tem que esperar, talvez, as pessoas morrerem para ela poder se tornar essa pessoa. Para ela ser a mais velha. E aí eu fico pensando nisso, sabe? Olha que coisa louca. Já é o contrário, né? Você querer tirar uma coisa lá de dentro e não poder, assim. Apesar de isso ser... todo mundo sabe que esse lugar existe e tal, só que você... Enfim. E eu lembrei também de um outro trabalho, mas eu não lembro o nome do artista de jeito nenhum, por causa dos animais, que ele filma, talvez seja um artista muito conhecido, mas eu não lembro o nome, que ele filma um animal dentro de uma jaula. E é isso, é um vídeo, parece um vídeo de um documentário sobre animais, assim. National Geographic, alguma coisa assim, você fica vendo essa cena do animal passeando na jaula e vão falando sobre a situação desse animal que está em extinção. Não sei se você conhece esse trabalho. Assim. Algum amigo meu, americano, me mostrou esse artista brasileiro, mas eu não sei quem é, não faço a menor ideia de quem seja, na verdade. Mas eu fiquei lembrando... Stigman, será não? Hã? Daniel Stigman Mangrané, não? Ai, não sei. É um vídeo com cara de documentário, com cara de... uma filmagem muito distante do animal, assim, todo pixelado, e ele vai comentando sobre a origem, sabe, o aparecimento desse animal nesse continente, etc., e o desaparecimento dele, assim. E aí é bem interessante, acho que tem bastante relação com essa coisa dos cartazes, assim. É isso. É só um comentário, não uma pergunta.
retorno, né? Eu também perguntei, assim, né, a minha curiosidade, né? Quando a gente tem curiosidade, sempre tem um fundo, assim, de onde vem essa curiosidade, né? Eu não quis revelar naquele momento, mas eu acho que eu vou revelar agora de onde vem essa curiosidade, né? Assim, porque me parece que há uma certa disputa entre a fotografia e o trabalho, quando você coloca nessa preocupação, né? Em questão de preocupação, assim, da dificuldade de se fotografar e de fazer a inserção do trabalho. E por que eu retorno com isso? Porque eu acho que, assim, dado, né, as experiências que a gente está tendo hoje, né, do dia, a gente está falando muito de arquivo, de memória, então acho que é um debate importante, né? E até sobre essa questão desse tipo de produção, né, assim, o MAC, né, ele está transformando o acervo, a biblioteca dele em um acervo de obras. Está num processo grande de transformação, de transformar esses livros de artistas, né, em um acervo, né? E aí, nessa sistematização, né, a gente começa a ver várias questões que vão surgindo em relação de como é tratada, então, essa questão dos arquivos, que eu acho que faz parte do debate de hoje, né? O trabalho, acho que do Feijão, o Luciano, né, que a gente chama ele de Feijão, tem muito a ver com isso, né, porque é um artista que assume, então, uma certa responsabilidade de pensar como que a gente vai lidar com esses arquivos, né? Então, quando a instituição faz isso, às vezes gera um certo conflito, né? E aí, até lembrando o seu trabalho, né, assim, porque, por exemplo, lá no acervo tem trabalhos como o seu, que é para ficar desaparecido e tal. E aí, na hora de catalogar, parece que isso se perde, porque aí tem lá um regime de catalogação que vai impedir que o trabalho aconteça dentro dessa estratégia que ele criou, né? E aí tem um outro livro que ele é para ficar na prateleira, mas é para ele ficar deitado. Mas eles arranjam um jeito de colocar numa sacolinha e colocar ele em pé, né? Então, essa luta aí Mas essa do passado... a própria armadilha institucional, assim. A partir do momento em que você insere que você circunscreve esse trabalho dentro do perímetro institucional, tem essa fricção mesmo, eu acho. E não era para ser assim no começo, né? Mas a instituição quer fazer do jeito dela, e aí, enfim, você tem vários embates, assim. E acho que o que você falou da fotografia é uma questão de registro mesmo, só. Sobre a ocupação, uma pergunta simples. A minha pergunta antes foi complexa, né, Luciano? Vou direto agora. Vocês falaram que tem uma série de grupos também envolvidos, né? Em algum momento vocês também articularam alguma parceria com outros grupos de ocupação também? Porque aqui no Rio a gente tem o Ocupa Lapa. Há um tempo atrás eu não vejo acontecer nada, mas tinha o da Aldeia Maracanã. Depois da Copa, eu acho que parou um pouco aquele movimento, né? Aí a pergunta é essa: se vocês, de alguma forma, articularam com esses outros grupos de ocupação, que troca é essa? Se articulou, que troca é essa? E se vocês conseguem interpretar talvez uma rede que se faz desses coletivos de ocupação? É uma pergunta para vocês. E para a Cecília, como você trata o livro digital também, porque ele está no ISU, e ele também tem essa possibilidade viral, assim, de você colocar ele enfiar ele em outras prateleiras virtuais, assim, também. Se isso é uma prática também sua. Então, bem, eu não sou uma representante do Ocupa-DOPS, sei lá, formalmente. É que o Ocupa, ele tem esse coletivo, que é da verdade, coletivo de memória, verdade e justiça, que é um coletivo que ele é o principal organizador da proposta do Ocupa-DOPS. É ele que faz as divulgações, as arrecadações de dinheiro para as divulgações, e que também administra alguns veículos de circulação de informações. Então, eu entrei em contato com eles, e eles são articulados com os outros coletivos também.
mas como a própria proposta da ocupação é feita, ela é de maneira não hierárquica. Apesar deles terem esse nível de administração, eles são abertos a outras propostas a eles, assim, inclusive a da pesquisa. E tem principalmente com o coletivo Projetação, tem esse acordo, né? Não sei como se fala isso, parceria, ótimo. E com a Aldeia Maracanã, não visível, mas não sei exatamente qual é o nível, mas muitas pessoas que participam de outras propostas de ocupação também participam da ocupação do DOPS, que não é uma coisa fechada. Se todos nós fôssemos para lá num evento, seria o grupo do Turbulências também. Não, é bem... Eu não sei, não conseguiria identificar mapear essas relações todas. Mas tem relação, sim. Tanto que eles divulgam bastante outros modos de ocupação. Mas só uma coisinha, eu paro. Desculpa. É só porque eu acho que, como ela acabou respondendo, gerou eu acho que seria importante se pudesse, mas eu peço desculpa se não quero ficar com o microfone, né? Eu fiquei com vergonha agora, estou com vergonha. Não, sabe o que é? É que eu acho que a gente indo e vindo, a gente chegou no ponto, porque quando você fala, né, e acho que era aí que eu queria chegar, quando você fala, é só um registro, é a mesma coisa que a instituição vai falar. A gente está organizando desse jeito porque é só um registro, assim as pessoas vão achar, entendeu? Então era só aí que eu queria chegar. Ivo, eu botei online porque para poder mostrar no formato revistinha, porque se eu fizesse em PDF não ia ser revistinha, porque a ideia é sumir. Eu tenho um pequeno exemplar dele aqui, mas que ficou impresso errado. Então é um que eu andei que andou comigo. Mas a ideia é não ter nenhum, ter só esse modelo de... Nunca compartilhei, porque não é a intenção, nunca coloquei no Facebook, nunca mandei por e-mail. Eu só coloquei ali para poder, de fato, mostrar aqui e poder apresentar o trabalho como uma revistinha. Não, está público. Pode ser. É verdade, pode ser. Então, achei bastante interessante, e eu, quando vocês estavam, quer dizer, a mesa estava falando ainda e tal, fiquei pensando nas formas de veiculação, né, das discussões. Achei interessante também o fato de que você colocar, Cecília, os livros na biblioteca, isso repercutir tanto junto às pessoas, a necessidade de saber disso, porque, em verdade, fiquei fazendo uma relação quando a Aline e a Raquel falaram, com os cartazes colados, né, dos desaparecidos, né, da democracia, dos desaparecidos políticos e dos desaparecidos que você levanta, que são os animais desaparecidos, que, em verdade, é quase que uma simbologia, né, da condição humana. Eu acho que, na verdade, o seu trabalho é sobre, né, essa condição humana quase que em processo de desaparecimento, né? E eu acho que essa relação entre os cartazes, e talvez mais do que o livro está na biblioteca, me chama muito mais atenção, mais do que você registrar ou não registrar, ou como vai encontrar, ou como não vai encontrar. O fato de você ter colado aqueles cartazes nos muros, nos lugares que você escolheu, e eu acho que tem a ver, né, com essa espécie de atenção, né, que o trabalho chama para a condição humana, né, e que está também presente
no trabalho do Ocupa DOPS, né? Na medida em que aquelas, né, vocês mostram uma foto em que as pessoas estão ali atentamente olhando os cartazes colados amarelos com os relatos das pessoas que desapareceram, né? Eu queria chamar atenção para isso, acho que é só mais uma observação, e talvez vocês queiram ou não comentar, mas que me parece, talvez, a questão principal, né? Quer dizer, essa quase que atenção, né, que os trabalhos, tanto o trabalho do Ocupa DOPS apresentado pela Aline e a Raquel, quanto o seu trabalho, como eles chamam a atenção, né, para essa condição de desaparecimento, né, de uma certa humanidade, né, que se coloca aí em perigo, né? Quer dizer, essa atenção para isso. É isso. Se quiser comentar, comenta. Eu queria... na verdade, uma coisa que me tem sempre baseado muito os trabalhos todos, inclusive a minha pesquisa e tal, é essa perspectiva humanista, assim, de sempre, sobre a qual nós todos estamos muito assim hiperconstituídos, né? E o Lévi-Strauss tem um trabalho super legal sobre isso. Eu não lembro exatamente onde é, mas eu sempre retorno a esse lugar onde ele fala que quanto mais humanista a gente é quanto mais a gente olha pela perspectiva da filosofia humanista, mais a gente por aí vai conseguindo deformar o próprio humano e você separa primeiro o humano do resto, né? Então, o resto é só o resto, é natureza, meio ambiente, etc. Então, aí o próprio humano ele vai se separando, se subdividindo também. Então, é sempre horrível retornar isso. Tem até uma lei na internet, lei de não sei o quê, como é que sempre se acaba uma discussão em nazismo, né? Mas, enfim, o próprio nazismo é um derivado, né? O Holocausto é um derivado da perspectiva humanista também, e tantas outras, o genocídio ameríndio também, entende? Então, mas é essa crise desse humano que também não é tão onipotente assim, né? Porque se fosse não chegaria ao ponto de se destruir ele próprio. Me interessa bastante também. Eu acho que tem, enfim, a ver com o que você falou, mas é muito legal o comentário. Vou fazer um comentário aqui sobre que enquanto a Cecília estava falando, quando ela estava falando da extinção das espécies, o que eu fiquei pensando, na verdade, a relação que eu fiz foi o quanto estão se extinguindo as espécies, na verdade, de comportamento humano. Como as pessoas, na verdade, cada vez mais se comportam muito parecidas, e aí as diferenciações de comportamentos estão começando a se extinguir, né? Foi essa relação, na verdade, que eu fiz quando você estava falando, assim, sobre os animais, assim, a perda, na verdade, da própria diferenciação entre as pessoas, da diferenciação de verdade, né? Porque hoje em dia também você é obrigado a ser diferente, também não é assim. De um achatamento. É de um achatamento. Todo mundo é obrigado a ser diferente, mas ninguém é exatamente diferente, né? Eu acho que pode ser interessante colocar a Valquíria na discussão também, na medida em que, pegando uma carona no que a Sheila falou, essas imagens de rosto do Zílio são também imagens com muito poucos, digamos, traços singulares. Então, de alguma maneira, também são imagens que, assim como a imagem dos animais extintos, é uma espécie de imagem que vale por toda a espécie. Não sei, enfim, estou pensando isso alto agora, não sei se isso é pertinente ou não. E se você quer falar sobre isso? Não, bem. Na verdade, esse paralelo, né? Eu havia já, enfim, pensado nessas imagens quanto à falta de uma identidade específica, né? É uma produção em massa, né, de rostos, né, feitos dessas máscaras que não tem realmente uma identidade, mas assim, eu acho bastante interessante até o comentário que ela acabou de fazer, que assim, a gente está
meio que todo mundo é hegemônico. Tudo igual, uma massa, né? Assim, Todo mundo na vitrine. é uma vitrine. Estamos todos na vitrine. Uma vitrine, verdade. Se alguém viu a peça publicitária que a Prefeitura do Rio soltou na semana Enfim, eu ia passada. fazer Da esse linha de comentário, eu produção? preferi Da não linha- fazer. Maravilhosa. Eu não sei quem é de fora, se teve a oportunidade de ver essa imagem, mas o Rio criou a fábrica das escolas, né? A Prefeitura do Rio criou a fábrica de escolas. E o marketing, que foi assim, eu acho que o pior marketing que eu já vi de toda a minha vida, e Quem fez, quem é uma empurrou, linha quem de vinculou. produção, uma esteira de produção com as crianças com aquela carteira super confortável, né? Sentadas, uniformizadas, assim. É uma maneira feliz de que... Escola da manhã. Escola, Escola da manhã. acho que é fábrica de escola. Fábrica da manhã. É, fábrica da manhã. Fábrica da manhã. Enfim, quanto à educação, né, filosoficamente falando, põe imagens, porque possivelmente... Não. Ah, que bom, né? Essas também são Não, eles fofas. apagaram a imagem oficial, assim. Porque eu procurei para fazer uma Aqui, edição. ó. Enfim. É ótimo, né? Muito bom, né? Então, para quem é educador, nossa linha de produção é simples. Construímos escolas, formamos cidadãos e criamos futuro. Fábricas de escola da manhã. Mais educação para o Rio de Janeiro. Enfim. Tem uma... Cuidado, gente. Microfone com microfone. A microfonia, né? Tem alguém sabotando. Tem uma cidade no Paraná essa semana que aprovou uma lei anti-ideologia nas escolas para garantir uma educação não ideológica. Isso Por isso... Bem, eu sou professora da rede municipal, enfim, eu pertenço à fábrica da produção simples. E final de ano é o período de aprovação e reprovação não automática da prefeitura. Então, eu ouvi, você aprovou todo mundo porque você é arte. Então, a primeira pessoa que a gente vai pedir para alterar a nota é você. Aí eu falei, não, toma, todo mundo passou, né? Porque eu vou ter que mudar de um jeito ou de outro. É a fábrica do futuro de amanhã. Que as matérias que são mais questionadoras são as primeiras a serem deslegitimadas. Eu fui questionada pelos meus alunos por que eles tinham que fazer minha matéria, que eles só tinham que ficar vendo, desenhando. Eu falava, não, vocês não têm só que desenhar. Eu estou tentando até trazer outras coisas, mas vocês... Bem, foi imposto que eles teriam que passar na minha disciplina, então eles não queriam nem questionar, mas isso aí são outras questões da educação, que, enfim, outras... acho que pode ser a última pergunta, né? Vamos já falei muito. Encerrar com essa imagem. A minha pergunta é super tranquila. Assim, eu queria saber, de vocês que fizeram essa pesquisa do Ocupadops, quem que vai fornecer o material, quem que forneceria o material para não é museu, né? Seria como? De onde sairia o acervo para esse lugar aí onde vai ter essa memória da ditadura, da resistência? No caso, se for uma memória contra a ditadura, seria isso. Tem alguma instituição por trás que queria manter? Como é que funciona isso? Tem uma proposição da própria Comissão da Verdade de fazer de montar uma equipe para fazer a estruturação disso. Ah, tá. Inclusive o acervo também, tudo isso. Em cima de outro. Uma coisa que eu fiquei pensando no processo do Ocupadops, assim, que me parece super interessante, é pensar também se o museu já não acontece, né? Assim, se o próprio Ocupadops já não é o museu, assim, já não é uma outra, é um memorial, assim, é uma outra conformação de memória que na verdade, é pensar uma memória que é comum, assim, que ela é produzida, que ela
que ela não tá congelada dentro de um museu, mas que ela se constitui a partir dessa própria ocupação do que acontece no entorno, assim, né? E nesse atrito, na verdade, eu acho que esse memorial acontece exatamente no atrito entre os dois projetos de museu, assim, que para mim eu acho que é fascinante como que você pode ter esses dois projetos em atrito, assim. E para mim eu imagino que isso seja até mais potente do que a própria instituição. Bom, a gente está falando de instituições aqui repetidamente, assim, como que essa instituição é congelada e tudo mais, e como que o processo do Ocupa DOPS ele é muito mais dinâmico e constitui uma memória muitas vezes mais potente, e diversa, diferente, e em processo e progresso, enfim, constante. Assim. Não, enfim, eu acho que isso que você colocou. Sim, exatamente, antimonumento, isso. É bem interessante mesmo, e acontece. Dá para ter essa experiência de, sei lá, uma experiência de memória de algo que foi esquecido quando você está lá. Mas eu acho que já acontece também, mas é importante, no caso desse tipo de ocupação, é importante ter esse objetivo de também ressignificar não só o entorno, mas também adentrar naquele espaço e tornar ele. Porque a proposta de Museu da Polícia é visivelmente mais poderosa e já também está presente numa legitimação que o Memorial da Resistência não está. Então, nesse caso, por mais incrível que possa ser, ainda tem que ter esse objetivo muito claro nessa produção e reconhecimento daquele espaço como um espaço de resistência. Mas, com certeza, é fantástico, assim, para mim, por exemplo, foi um encontro que eu tive com esse espaço, com outros amigos também, desse referencial que se criou, não ali dentro, mas dentro desse processo que está sendo gerado por pessoas, né, humanas. Eu concordo plenamente com você dessa questão do embate, inclusive porque é uma ocupação que ela não acabou em 2 semanas, em um mês, ela tem anos acontecendo, ela vai continuar acontecendo, assim, mas isso, assim, é importante. É realmente muito, muito produtivo esse embate, assim. O fato do embate ser em torno do mesmo prédio, porque supostamente um dos museus poderia ser em outro prédio, enfim, mas a briga pelo espaço acaba reforçando, né, né, concentrando ali a energia, porque tecnicamente, né, você pode ter 2 museus, não é só um deles se deslocar, né? E aí também fica meio visível essa ideia também de querer forçar um esquecimento daquele prédio e forçar um esquecimento com essa proposta do Museu da Polícia, né? Então, não é porque poderia ser o Museu da Polícia Civil em outro lugar, como, por exemplo, tem um na Praça 11, mas quer que ali também seja o Museu da Polícia Civil, para que ali também se cria um outro tipo de memória, onde essa parte da ditadura não é tão importante assim. Né? Pode estar, mas a partir desses objetos, assim, sim. De uma leitura muito específica desses objetos. Não, com certeza. Bom, gente, é isso. Obrigado. Agora a gente vai tomar café. E daqui a meia hora, né? Não, é daqui 15 daqui a 15 minutos. Então, Olha o café do Guilherme, então, daqui a 15 minutos a gente começa a próxima mesa.